Deixei para trás um mundo de planos certos para desenhar no incerto. Se eu te contar, você nem vai acreditar. Eu senti um estrondo vazando de mim. Algo como dor, como tempo, como vida. E peguei numas nuances de começos. Ou melhor, de recomeços. De partir do zero, construir, repartir e nem ter. Foi uma parada sutil, como um piscar de olhos, um suspiro fora de hora, ou só um espasmo muscular mesmo. Chorei. Revisitei abismos, contemplei memórias, engoli a seco aquele abraço e entendi. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Naquela época, a ansiedade quis ser sombra na minha vida. E por mais clichê que isso soe, a arte veio para ser luz. Sejam bem-vindos ao meu canal. Ou melhor, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Henrique, tio Lu, e nesse vídeo eu quero contar para vocês o porquê eu larguei meu trampo para me tornar um dos melhores tatuadores de São Paulo. 2023 para mim foi um ano de muito impacto, muitas coisas dando errado, muito desacerto, alguns desacertos amorosos e o profissional já não fazia mais sentido, morava sozinho em São Paulo e isso começou a impactar negativamente na minha mente e consequentemente negativamente no meu corpo e como eu me sentia. Ficou tão ruim que eu entendi que eu precisava de alguma forma pôr um ponto final nessa agonia toda. Foi então que eu acabei decidindo, em meados ali do segundo semestre de 2023, a largar tudo que eu estava fazendo, pausar minha vida e começar alguma coisa nova que me desse um pouco mais de sentido, me desse um pouco mais de vontade de seguir e de fazer as coisas. Foi aí que eu acabei decidindo largar o emprego que eu tinha naquela época para poder seguir alguma coisa nova. Eu tinha mais ou menos 2 anos registrado dentro de uma empresa onde eu era coordenador de produção audiovisual, onde eu trabalhava com a minha área que eu tenho mais ou menos aí 7 anos de profissão. Não foi fácil desistir, mas é óbvio que eu precisava sair daquilo porque não estava me fazendo bem. Acho que todo aquele cotidiano, toda aquela demanda, todo aquele trabalho, todo aquele ambiente que eu estava vivendo, todos os acontecimentos daquele ano estavam fazendo com que eu chegasse nesse ponto de convergência onde eu precisava, com todas as minhas forças, mudar. Eu tive que ir pro tudo ou nada e fazer acontecer da melhor forma que eu pudesse. E é claro que entrar no mercado, a princípio, sem conversar com ninguém, sem conhecer tantas coisas, me traria muito medo e traria um certo desespero também de tentar. No fundo, eu queria tanto, mas tanto, que eu acho que eu acabei fazendo dar certo. Não saiu da minha cabeça um termo que eu ouvi lá atrás, que é fake it until you make it, que é a minha tradução para fingir até conseguir. Mas não é um fingir no sentido de ser falso, mas é de agir como se já estivesse pronto, mesmo que a gente não se sente preparado. Manja, tem que dar o primeiro passo, mesmo com medo, e acreditar que você vai aprendendo no caminho. E isso não saiu da minha cabeça quando eu decidi mudar do audiovisual para tatuagem. E é óbvio que só fingir, só tentar e se esforçar para fazer uma parada que você não conhece, não necessariamente vai fazer com que você execute os projetos que você tem na sua mente. Sempre tive uma parada que para mim pode ser meio ruim às vezes, que é sempre ter coisas que me deixam confortável para iniciar qualquer processo. Para iniciar na tatuagem, eu fui pesquisar alguns equipamentos que pudessem me ajudar no processo, né, nos estudos, como eu pudesse entrar. Eu fui atrás do meu primeiro iPad, ao invés de fazer decalque na mão, eu queria fazer no digital, já para aprender a desenhar no digital. Maquininha, eu queria usar uma maquininha que fosse um pouco mais tecnológica, que pudesse me auxiliar nesse processo também. Então, eu meio que fui nos estudos e procurando coisas que me ajudassem de fato numa transição mais suave, assim, equipamentos que me deixassem mais confortáveis em fazer. Então, eu não sei se de fato essa questão de querer os equipamentos mais confortáveis é uma parada que seja, né, legal, assim, mas pode ser um passo que te deixe mais confortável de iniciar no novo processo. Não precisa necessariamente você iniciar uma coisa de uma forma que, tem que fazer como os antigos faziam. Compra um bambu, faz no tebori a tatuagem nas pessoas, tá ligado? Acho que sempre tem como fazer a transição de uma maneira confortável, inclusive usando a tecnologia para te auxiliar nisso. Se tem ferramentas mais tecnológicas para te auxiliar, faz o uso, abusa do uso disso mesmo, porque é o que vai fazer a transição ser legal e de fato acontecer. Um outro ponto que foi muito importante para mim no começo e ainda é importante até hoje, eu acredito que vai ser importante até o final da carreira, se tiver um final, é estudar como que as pessoas estavam se posicionando dentro da internet. Hoje eu acho que, 90% das profissões está se posicionando na internet,
seja usando rede social, usando qualquer outra coisa para poder se divulgar e se projetar mais à frente. Foi importante para mim, por exemplo, usar muito marketing, posicionamento de marca. Se com um pouquinho que eu sabia de marketing eu consegui fazer essa transição ser o mais suave e o mais bem sucedida para mim, pensa você procurando uma pessoa com mais conhecimento que possa te passar mais coisas. Tem tudo para dar certo. Eu acho que, inclusive, né, se for se servir de dica também, posicionamento na internet vai te ajudar muito a fazer uma transição muito boa, a conseguir viver dessa carreira nova também que você pretende, almeja e quer alcançar. É claro, isso aqui não é para ser um vídeo muito de dicas, né, para ser um vídeo meio só falando da minha história, mas é isso. Depois de entender um pouco mais de como o mercado estava funcionando, os equipamentos que eu precisava e como me posicionar um pouquinho mais ali de marketing nas redes sociais, foi onde eu comecei a querer colocar em ação tudo que eu estava vendo. Aí sim, eu comprei algumas tintas, peles artificiais e comecei a praticar e fazer alguns vídeos para começar a me posicionar como um tatuador aprendiz das redes sociais. Nesse ponto foi onde eu encontrei um conhecido que me convidou para tatuar no estúdio dele, e aí eu comecei a fazer as tatuagens nas primeiras peles, nas primeiras pessoas. Nesse primeiro estúdio foi onde eu peguei um pouco mais de técnica e confiança em manusear a maquininha, em pegar os desenhos e fazer a tatu na pele das pessoas. Aí é um ponto onde eu acredito que só fingir, só o fake until you make it já não ia servir mais, porque era um lugar onde você também tinha que estar preparado para a sorte também, sabe? Eu tive uma sorte e boas amizades. Foi aí que uma amiga veio até esse estúdio que eu tatuo hoje, comentou com o tatuador que eu tava num processo inicial de tatu e ele me convidou para vir tatuar aqui no estúdio. Ou seja, se eu não tivesse o preparo, se eu não tivesse iniciado, se eu não tivesse me jogado de vez na tatuagem, talvez eu não conseguisse ter entrado aqui. E aí é claro, né, que depois desse convite foi onde eu comecei a melhorar mais e mais as minhas habilidades. Porque acabei vendo como outros profissionais trabalham, vendo outros estilos, perguntando para outros tatuadores. O estúdio aqui tem numa média de 22 tatuadores e não teria como eu não aprender, né, senão num lugar tão grande, com tantas outras pessoas, tantos outros artistas no mesmo espaço. É quase que meio que por osmose, assim, um aprendizado. É claro que tudo isso também veio desencadeando desde aquele começo, onde eu não queria dizer que eu fingisse algo que eu não era, porque não é bem isso, mas desde aquele começo que eu acreditei muito que eu poderia ser algo novo, né? Mudar a minha cabeça, mudar a minha vida, mudar a minha profissão, o meu trabalho. É claro que tem todo um processo aí também que vai ajudando a gente, né? Que é... uma amiga falou bem de mim enquanto eu estava no processo inicial também, isso me ajudou muito. E é claro, né? Se não fosse também o Silas me convidar. Hoje, parando para olhar para trás de como foi a minha jornada lá do início e como está sendo agora, também convenhamos, não é uma jornada tão longa, né? É 1 ano aí, 2 meses mais ou menos na tatuagem. Eu diria que eu aprendi muito e muitas coisas diferentes, assim, de diferentes formas e como aplicar várias questões que eu já conhecia e já sabia numa coisa só. Acho que eu aprendi a não sintetizar, mas eu acho que eu aprendi como unir várias informações para fazer com que uma coisa só aconteça da melhor forma possível. Acho que esse foi o passo e o processo mais firme que eu dei com aquela questão da fake until you make it, sem a certeza de fato de que eu ia conseguir fazer com que as coisas dessem certo, mas que eu só confiei no processo mesmo, assim. Quando eu paro para olhar para trás e olhar como foi todo esse processo, eu acredito que dá para fazer as coisas se você de fato confiar em você. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um rapaz dizendo que ele nunca foi bom em nada, né? Ele nunca foi um bom aluno, nunca foi um bom profissional, nunca foi um bom cantor, mas que hoje ele entendeu que ser ele mesmo era o necessário para ele conseguir alcançar as coisas que ele queria. E acho que esse é o processo também, de se entender um pouco internamente, e olhando na caminhada é que eu acho que eu consigo me identificar e entender que me olhando, me entendendo, eu entendi aonde eu conseguia andar e como eu conseguia andar. Eu acho que talvez o primeiro processo dentro de cada transformação é olhar para si. Não necessariamente só aprender técnica, sabe? Talvez olhar para si primeiro vai te ajudar a fazer esse processo. Eu sempre estou tentando não ser motivacional, mas como eu acho que transição de carreira é um papo bem sensível, eu acabo falando, né? Dando como se fosse uma dica. Sempre tive uma relação com a arte dentro de outros processos, dentro do audiovisual, dentro de pintura, onde eu sempre fazia de forma não profissional. Não o audiovisual, no caso, não o audiovisual foi profissional.
mas a pintura sempre eu fazia de forma como hobby, né? Onde eu toco também violão, tentava ser um cantor aí. Eu acho que a tatuagem me aproximou muito mais da relação que eu queria ter com a arte, que eu sempre quis ter com a arte. Talvez até um assunto meio polêmico, né? Essa questão que tem surgido ultimamente das IAs. Tenho pensado que no Brasil, principalmente, não posso dizer no mundo, né? Mas tenho pensado que no Brasil, inicialmente, nunca foi valorizado um artista. Não acho que as inteligências artificiais vão tirar a valorização do artista, até porque a gente já não era valorizado antes. Acho que como recurso, como uma ferramenta, pode auxiliar muitas pessoas, mas acho que não necessariamente vai atrapalhar os artistas, porque na verdade os artistas eles já não têm esse valor. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, né? Enfim, acho que não é um assunto para esse vídeo. Eu tenho sentido muito mais a arte mais presente, assim, para mim, do que nos outros momentos da minha vida. E isso tem sido para mim muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Além de tudo, de ter a possibilidade de fazer uma coisa que eu acho que eu nunca tive, que é de ver o processo artístico acontecendo, construir um processo artístico, entregar esse processo artístico para alguém e a pessoa que recebe esse processo artístico ficar muito feliz com isso. Que, fazer uma tatuagem em alguém, ver a pessoa muito feliz com aquela arte que você às vezes cria e coloca na pele da pessoa, é muito satisfatório, é muito feliz. Esse é um lugar que eu sempre quis estar, porque a arte para mim, ele tem esse lugar, né, de ser, pode ser uma viagem, tá? Ela tem esse lugar de ser uma entidade, assim, uma deusa que me cobra todo o tempo. Eu sempre falo para as pessoas que são envolvidas ou já foram envolvidas de que a arte em algum momento vai cobrar você. Se você for da arte, em algum momento você vai ser cobrado se você não estiver fazendo a arte. Por isso que cada trabalho que eu executo, cada trabalho que eu entrego, mesmo que não seja um trabalho autoral, mesmo que seja um desenho que às vezes é cópia de algum outro artista, que às vezes é um comercial, mas de toda forma, toda vez que eu entrego um trabalho, a sensação de entregar arte para um cliente e exercendo o seu direito como artista, seja lá para o universo, seja lá para essa entidade de arte que eu acredito que ela seja e tudo mais, é muito gratificante, é muito, muito gostoso, assim. Então, essa sensação me faz achar que eu tô no lugar certo, que o caminho tá indo pro caminho certo, que eu tô caminhando para onde eu sempre quis ir, só que eu nunca soube como ir ou como era de fato. Acho que são muitos assuntos, são muitas coisas para falar dessa transição de carreira, muitas coisas para falar sobre arte por si só de tatuagem por si só, que são muitas coisas, muitos elementos dentro de cada coisa. Talvez eu teria que me estender em outros vídeos. Possivelmente eu vá me estender em outros vídeos e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é por isso que eu fiz toda aquela contagem regressiva para cair nesse vídeo aqui. Então, esse é o meu primeiro vídeo de volta, esse é o meu primeiro vídeo para compartilhar minha jornada, esse é o meu primeiro vídeo para voltar a falar com vocês nessa posição diferente que eu tenho estado hoje. Nesse lugar diferente, talvez uma outra pessoa também. Foram mais de 5 ou 6 anos sem produzir um conteúdo desse tipo para esse canal. E eu pretendo voltar para falar mais desse corre todo meu com a arte, desse corre com a tatuagem, voltar a falar de repente aí de uns vídeos de poesia, que eu acho que é muito importante, que esse canal sempre foi para isso. Então possivelmente eu vou voltar a fazer mais vídeos de poesias. E enfim, vou voltar a fazer vídeos, documentar meu processo, documentar a minha vida, porque também confesso que é muito satisfatório eu poder entrar aqui dentro do YouTube e ver todos os vídeos que eu já produzi. Não são tipo os mega vídeos, né? Mas são registros aí que eu tenho documentado de vários momentos da minha vida. Sempre eu deixava um recado no final dos vídeos e aqueles recados me serviram hoje. Eu sempre terminei os vídeos falando pra gente sempre tentar fazer o de melhor pra tudo se tornar melhor. Eu acredito que isso aqui, esse vídeo, esse material é o que eu faço de melhor também para tentar tornar as coisas de melhor para mim, né? Acho que falar, colocar para fora todas essas ideias, colocar para fora como tá sendo as coisas e poder falar talvez seja um processo terapêutico. Não sei se eu tô usando vocês de psicólogos, possivelmente, mas eu acho que ajuda as pessoas, porque em vários momentos me ajudou estar aqui dentro consumindo conteúdo desse tipo, me identificando com as pessoas que estavam falando aí por detrás das câmeras e, enfim, eu acho que é importante. Então, isso aqui, por mais bobo que pareça, clichê e piegas, é o meu de melhor para fazer as coisas ficarem melhor. Momento chato, se você curtiu o vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com quem tá fazendo transição de carreira,
com quem tá de repente entrando na tatuagem. Comenta aqui embaixo se você estiver entrando na tatuagem, o que tiver de dificuldade com tatuagem. Posso tentar te ajudar, não sou expert, tem pouco tempo de tatuagem, mas posso tentar ajudar. Não vou deixar vocês sozinhos, pode comentar aqui de verdade, se as pessoas chegarem até o final, é claro. E é isso, compartilha com os amigos, se inscreve, comenta aí, vamos trocar. Quero tornar essa rede um lugar de máximo de troca possível. Conhecer pessoas também, falar com pessoas e trocar o máximo que eu puder. Esse vídeo aqui demorou um pouco para ser produzido, eu espero não demorar ao mesmo tempo que eu tô levando nesse vídeo para produzir os outros, desse aqui eu devo ter levado umas 3 semanas, então por isso é que a contagem regressiva mesmo, ela leva o tempo que ela quiser levar. Era de 2 em 2 dias, eu comecei a esticar um pouquinho mais, porque eu comecei a demorar. Espero que o vídeo tenha sido dinâmico e legal para vocês. No mais, tamo junto, beleza, gente? Valeu!